Vou começar aqui a nossa live, começando um pouquinho atrasado, que eu estava atendendo algumas pessoas, não pude parar. Mas vamos começar aqui a nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre uma frase que nós ouvimos não tem muito tempo. A frase é a seguinte: chega, não dá mais, vou me separar e ser feliz. Essa foi a frase que nós ouvimos. E é interessante quando parece que tem alguns casais, assim, algumas pessoas que tem o famoso dia do chega, né? Aí eu lembrei do dia do fico. O dia do fico foi o dia em que Dom Pedro I, né, a coroa de Portugal lá, o reino de Portugal, queria fazer do Brasil uma eterna colônia, né? E nesse momento, influenciado pela dona Leopoldina, pelo José Bonifácio, Dom Pedro I chegou no palácio, né, na sacada do palácio, e disse a famosa frase: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Aí ficou conhecido como o dia do fico. Parece que alguns casais têm não o dia do fico, mas o dia do chega. Chega, eu vou embora, vou me separar, eu vou ser feliz. E os casais que estão em conflito, geralmente esse dia chega uma hora ou outra, porque infelizmente os casais não entendem por que Deus criou o matrimônio, por que Deus criou o casamento, e aí eles têm esse famoso dia do chega. Quando a gente está em conflito dentro do casamento, a gente precisa entender duas coisas que são básicas, e eu vou falar de duas coisas básicas. Logicamente, poderia falar muitas coisas aqui, mas a live vai ficar muito comprida. Então, primeira coisa que você precisa entender quando você está em conflito no seu casamento e você diz assim: chega, vou me separar, eu quero ser feliz. Primeira coisa que você precisa entender é que o tempo não te pertence. Já viu aquela comédia que parece, eu não sei se passa mais, um quadro de comédia que a moça falava assim: olha, isso não te pertence mais? Pois é, não é que o tempo não te pertence mais, o tempo nunca te pertenceu. O tempo sempre foi propriedade de Deus. O tempo de quê? O tempo das coisas acontecerem na sua vida pertencem ao Senhor. Por mais esforço que a gente faça, é lógico que a gente tem a nossa parte nesse processo, né? Mas por mais esforço que a gente faça, o tempo é de Deus. A Deus pertence o tempo de realização. E no casamento, não dá para você dizer assim: chegou o tempo, não dá mais, chegou a hora de separar. Não. Por quê? Porque o tempo não é seu. O tempo não pertence ao Senhor. Não pertence a você, pertence ao Senhor. É lógico que quando o casal ele fala, quando alguém, né, ou o marido ou a esposa diz assim: chega, não dá mais, acabou, eu vou me separar, estipulando o dia e o tempo da separação, isso depende muito do orgulho do coração. Para algumas pessoas, esse tempo chega rápido. Mas tem pessoas que não gostam muito de lutar pelo casamento. E a gente já cuidou de casais, e nós estamos, aliás, cuidando de um casal que tem 2 anos de casado e já quer se divorciar. Nós já cuidamos de casais que tinham 4 meses. Isso faz mais de 10 anos já. Eles tinham apenas 4 meses e já queriam se separar, já queriam o divórcio. Então, depende muito, né? Depende muito do orgulho do coração. O que precisa entender é o seguinte: Deus tem solução para tudo. Não existe absolutamente nada dentro do seu casamento que Deus não tenha solução. Tudo, qualquer problema, é tudo mesmo. Qualquer problema, Deus pode trazer solução. E olha que nós já vimos aí
assim, já pegamos casos de que você arrepiaria os cabelos, casos escabrosos de violência doméstica, caso de pedofilia dentro do casamento, pedofilia mesmo, casos de drogas, a pessoa era viciada, inclusive morava na rua, era viciado em drogas, e Deus trabalhou no casamento, trouxe ele de volta para casa, e Deus abençoou. A gente já pegou casos assim tristes, muito tristes, enfim, não vou citar todos aqui, mas foram muitos casos que a gente pegou e que a gente viu Deus restaurando. Sabe por quê? Porque o casal não decidiu estipular o tempo. Nesses casos escabrosos e terríveis, a pessoa bem podia dizer assim, chega, não dá mais, isso aqui não dá para mim, não é? Mas não disse. E porque não disse, no tempo de Deus o casamento foi restaurado. Se você não diz assim, chega, não dá mais, saiba que Deus vai restaurar todas as coisas. Mas é que a pessoa às vezes está cansada de lutar, não é? Às vezes a pessoa está assim, impaciente, não tem tolerância mais e o cansaço da luta já chegou no limite máximo. Pois bem, quando chega no limite máximo, é hora de entregar para Deus e dizer, Senhor, olha, cheguei no meu limite, mas eu não quero dizer chega, eu quero que o Senhor restaure o casamento. E é exatamente isso que Deus faz. Independente do orgulho do coração, independente da gravidade da situação, do conflito, independente do que for, Deus pode restaurar todas as coisas. Então, não dá para dizer assim, chega, não dá mais. Porque a partir do momento que você diz chega, não dá mais, você está dizendo assim, Deus, o Senhor não sabe o tempo certo. O Senhor perdeu o time, né? Perdeu o tempo. Então deixa eu resolver do meu jeito. Quem conhece o tempo sou eu. Eu vou resolver no meu tempo. E aí tenta resolver, infelizmente, se dá mal. E a gente gosta muito de estipular o tempo, né? Eu vou ler alguns versículos para você aqui que são interessantes para a gente entender isso e para que você entender a sua cabeça. Quando você, como essa esposa que nós estamos cuidando já aqui, há 2 semanas disse para a gente assim, chega, não dá mais. Vou me separar e ser feliz. Então, é preciso entender como é que pensa a nossa cabeça. Olha só, Atos capítulo 1 tem uma situação interessante. Jesus tinha acabado de ressuscitar e agora ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos e dando as últimas palavras. E nesse tempo aí, os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus diz para eles assim, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos já queriam que Jesus dissesse o tempo. Senhor, o tempo é agora da restauração do reino? É agora? Não Jesus, é como Jesus dissesse assim, não esquenta com o tempo, não. Façam só aquilo que eu disse para vocês fazer. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Façam isso. O tempo de restauração do reino pertence ao Pai, não pertence a vocês. Às vezes nós gostamos muito assim de saber o tempo das coisas, né? Alguma pessoa promete alguma coisa, a gente sabe, mas sim, e aí? Quando que isso vai acontecer? A gente quer sempre saber o tempo. Nós parece que gostamos de marcar datas e
somos viciados em marcar datas e queremos saber adiantado aquilo que vai acontecer só lá depois. E talvez é por isso que Jesus disse para os discípulos assim, olha, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, basta cada dia o seu próprio mal. Se preocupe com hoje, basta o amanhã, vai chegar com as suas preocupações, basta cada dia o seu mal. Então, não se preocupe, quando se trata de casamento, não marque tempo, não diga esse negócio chega, não dá mais. Olha, não é você que diz chega, quem vai dizer chega é o Senhor, não é? E quando é que Deus diz chega? Deus diz chega quando a morte separa. É preciso entender essas coisas para a gente não ficar dizendo, querendo estipular o tempo dentro do nosso casamento, porque quando nós estipulamos o tempo, a gente sempre vai de acordo com as nossas emoções. Se o meu casamento está cheio de conflitos, se o meu casamento está acabado, então não dá mais. O tempo é esse, acabou, vou me separar e ser feliz. A gente vai marcar o tempo de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa emoção. Se a gente está irritado com o casamento, se a gente está triste, está deprimido com o casamento, a gente quer acabar com o casamento. Mas quando está tudo bem, a gente quer ficar no casamento. Então, não marque tempo, não diga chega, não dá mais. O tempo pertence ao Senhor. Olha uma outra passagem aqui, que é a carta de Pedro, capítulo 5, no verso de número 6. 1 Pedro, capítulo 5, no verso de número 6, olha o que aqui o apóstolo diz. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, o Pedro está dizendo para a gente assim, olha, Deus tem o seu próprio tempo. O tempo oportuno quer dizer, Deus tem o tempo de fazer todas as coisas. Olha, se você espera em Deus no seu casamento, eu não tenho dúvidas que no tempo certo Deus vai restaurar todas as coisas. No tempo oportuno, você só precisa continuar crendo, continuar buscando, continuar se entregando ao Senhor, continuar agindo de acordo com aquilo que Deus disse para você fazer no seu casamento e espera que Deus vai transformar o seu esposo, a sua esposa, na hora que Ele quiser, no tempo oportuno. Mas o que acontece quando tem divórcio é que as pessoas querem no tempo delas. Se não for no meu tempo, eu estou há tanto tempo lutando. E eu já ouvi muito isso. A gente, nesses 20 anos cuidando de casamento, eu e a Ana já ouvimos tanto essa frase. Mas a gente está... Eu estou há tanto tempo lutando com o meu casamento. Olha, a gente já cuidou de casais que ficaram anos até restaurar o casamento. E o casamento foi restaurado. Mas, ao mesmo tempo, nós já ficamos cuidando de casais que ficaram dias, poucos dias em conflito e o casamento foi restaurado. Por quê? Porque o tempo pertence ao Senhor, não é? Pertence ao Senhor, depende do orgulho do coração da pessoa, depende da gravidade do conflito, né? Porque um conflito que seja algumas discussões sobre quem vai lavar a louça ou não, você pode resolver em minutos. Mas um conflito sobre violência doméstica, um conflito sobre homossexualismo no casamento, isso aí são conflitos que vão demandar um certo tempo. E a gente precisa entender essa proporcionalidade. Precisa entender, para a gente não entrar nessa de ficar querendo marcar o tempo de separação. Isso não existe. Então, a primeira coisa que você precisa aprender para não ficar falando chega, não dá mais, é que o tempo pertence ao Senhor. Espere em Deus. É isso que diz o salmista lá. Eu li esse salmo ontem, Salmo 42, eu acho lindo esse salmo. Eu li ontem, eu queria ler de novo o verso de número 5, e ele repete a mesma expressão no verso de número 11, ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma,
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Ou seja, espera em Deus, eu ainda vou dar glória a Deus pela restauração do meu casamento. Então, espere em Deus. Primeira coisa, então, é que o tempo pertence a Deus. Você precisa entender isso para não ficar marcando tempos no seu casamento. Segunda coisa que você precisa entender e aprender é que Deus pode te fazer feliz aonde você está. Então, não diga, chega, não dá mais, eu vou me separar e ser feliz. Tem algumas pessoas que têm esse conceito de que, se eu me separar, eu serei feliz. Não é? Alguns acham, e nós ouvimos também de uma outra esposa, essa semana retrasada, ela falou com a gente assim, falou, eu vou me separar, mas eu não quero mais homem nenhum, não. Não vou casar, não vou ter relacionamento nenhum, eu vou ser feliz sozinha. E teve uma outra que queria separar, que foi a que disse essa frase que eu estou lendo aqui para vocês. Chega, não dá mais, eu vou me separar e ser feliz. Ela já pensava em arrumar um outro relacionamento. Enfim, se você quer ser feliz se separando para ser feliz em outro relacionamento com outra pessoa, ou ser feliz sendo solteira ou solteiro, saiba de uma coisa: Deus pode te fazer feliz aí, no seu casamento, do jeito que está. Do jeito que está. Por quê? Porque o conceito de felicidade humano não é o conceito de felicidade de Deus. O conceito de felicidade que a Escritura nos dá não está baseado nas circunstâncias humanas. E como a gente vive um humanismo muito grande, até dentro das igrejas, tá? A gente vive, as pessoas estão cada vez com conceitos humanos enraizados. Por quê? Porque não conhecem a Escritura, não conhecem Deus. O próprio Deus disse para Oséias assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da Escritura, conhecimento do Senhor. O povo não conhece os conceitos de Deus. Conceito de felicidade de Deus não tem nada a ver com o conceito de felicidade que as novelas e os filmes te ensinam. Não tem absolutamente nada a ver com os conceitos de felicidade que a psicologia te ensina. Não tem. São conceitos humanos, mundanos. Os conceitos de Deus são outros. E até o conceito de felicidade. Então, você precisa entender o seguinte, que pelo conceito de felicidade de Deus, Deus pode te fazer feliz aí, no seu casamento. Você não precisa sair dele para ser feliz, porque Deus pode te fazer feliz aí, aonde você está, esteja o seu casamento como estiver. Você vai ser feliz se você vive debaixo dos preceitos de Deus. Olha o que diz lá o autor de Tiago, diz assim: toda boa dádiva, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele diz assim, toda boa dádiva, a felicidade é uma boa dádiva. Todo dom perfeito vem lá, vem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se você está buscando felicidade, a felicidade do seu casamento, no seu esposo, você está buscando no lugar errado. Se você está buscando a felicidade do seu casamento na sua esposa, seu alvo está errado. Por quê? Porque toda boa dádiva vem do céu. Felicidade vem de lá. Mas aí a gente aprende
que quem vai me fazer feliz é a minha esposa, com aquilo que ela fala, com aquilo que ela diz, com aquilo, né, com as ações dela. É ela que tem a obrigação de me fazer feliz. Não, não existe ser humano na terra que possa te fazer feliz. Nem seus filhos. Olha, e que a gente ama os nossos filhos, né? Eu amo os meus filhos, mas não, felicidade vem de Deus para nós, né? Logicamente que Deus usa a minha esposa como um canal para me abençoar com felicidade. Deus pode usar os meus filhos como um canal para me trazer felicidade. Deus pode me usar como um canal de felicidade para minha esposa, para os meus filhos. Mas felicidade vem de lá. Eu não busco neles, porque seria um fardo muito grande para minha esposa e para os meus filhos. Eu busco a minha felicidade em Deus. E aí eu sou feliz dentro do meu casamento, dentro da minha família, independente daquilo que aconteça. Eu sou feliz. Por quê? Porque eu sei que a felicidade para o meu casamento prosseguir vem do Senhor. Nós temos tido, assim, inúmeros casos de pessoas arrependidas de terem se separado. Olha, e não dá nem para contar, foram muitos mesmo. Pessoas que disseram essa frase assim: vou me separar e ser feliz. Aí foi para um outro relacionamento, alguns foram para outro relacionamento, outros não foram, ficaram sozinhos ou sozinhas, né, solteiros, mas sempre ficaram com aquele sentimento de arrependimento e de frustração e de dúvida. E muitos deles nos procuraram depois dizendo assim: mas será que se eu continuasse casado, será que eu continuasse casada, será que tinha jeito? Puxa vida! E nós tivemos um caso de uma jovem, né? Uma senhora, né? Jovem senhora casada, e ela separou do esposo. Separou do esposo e quis separar porque quis, não dá mais, não sei o quê, papapá, e separou. E a gente falando com ela, falando assim, ela falou: não separa, Deus vai trazer solução, continue perseverando, olha, Deus é um Deus poderoso, Ele pode mudar o coração de qualquer pessoa. E nós já vimos isso acontecer, a palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível, continua firme no seu caso. Não, já tem 7 anos que eu estou nessa luta e ele não muda e não sei o quê, papapá, né? Uma conversa que nós já ouvimos muitos anos. Ela separou, e aí um tempo depois, o esposo casou de novo. Divorciaram mesmo, no papel. O esposo casou de novo. E aí aconteceu que ela tinha uma amiga comum, que era amiga da mulher nova do esposo, da mulher atual do esposo. E ela conversava com essa amiga trazia informações para ela do esposo. E as informações que a amiga trazia eram o seguinte: olha, ele foi transformado. A minha amiga que casou com ele diz que é o melhor marido que poderia existir, um homem fiel, um homem abençoado. Deus transformou mesmo o coração dele. E aquela mulher ficou numa frustração. Um dia ela nos procurou, ela estava em depressão, porque ainda estava sozinha. E dizendo assim: será que se eu tivesse continuado, realmente ele teria mudado? E nós dissemos: sim, Deus é fiel. Deus é fiel, ele não muda. Se ele mudou o seu esposo, transformou o coração do seu ex-esposo para aquela moça, então ele transformaria o coração dele para você. Você precisaria ter perseverado. Não podia ter marcado tempo e se separado. E nós vimos assim alguns casos, não foi um nem dois não, gente. Nós vimos alguns casos de homens
e mulheres que se divorciaram, que se separaram e que se arrependeram. Ficaram com aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de fracasso, né? Eu podia ter tentado um pouco mais e não tentou. Infelizmente. E não só porque Deus pode te fazer feliz também, mas que apesar desses casos todos que nós temos falado, que eu tenho falado para vocês, não são esses casos que devem determinar a sua ação. É a Bíblia. O que deve determinar a minha ação no meu casamento é a Bíblia. E Jesus deixa claro, muito claro. Ele diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe. Está claro. Não é para separar. Ah, mas Jesus deu a carta de divórcio lá, né? Moisés deu a carta de divórcio. Então, Jesus disse que podia dar a carta de divórcio. Sim, mas ele deixa claro lá, a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração, porque a pessoa não perdoa, porque a pessoa tem um coração duro, porque a pessoa tem um coração de pedra, porque a pessoa é orgulhosa, é prepotente, ela não quer ceder, então ela vai para o divórcio. É preciso entender que a palavra de Deus nos diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Porque Deus sabe que mesmo que seu casamento esteja em conflito, que mesmo que hajam problemas assim difíceis no seu casamento, Ele, o Senhor, pode dar solução para qualquer coisa. Ele sabe disso. E se você perseverar, o milagre vem um dia. É preciso que você esteja lá, no local do milagre, que é o seu casamento. Por quê? Porque se você não estiver lá, no seu casamento, no local do milagre, a outra que estiver vai pegar o milagre. Ou o outro que estiver vai pegar o milagre. É preciso que você esteja lá, no local do milagre, para poder receber o milagre de transformação do seu esposo ou da sua esposa. Então não diga como essa moça, essa jovem esposa disse para nós há 2 semanas: chega, não dá mais, vou me separar e ser feliz. Olha, não marque tempo e saiba, Deus pode te fazer feliz aí, no seu casamento, mesmo do jeito que está. Ele pode te fazer feliz, porque a felicidade não vem de você, nem do seu esposo, nem da sua esposa, nem de conceitos mundanos e humanos. A felicidade vem do Senhor. E mesmo com o coração, com um casamento passando por problemas, Deus pode derramar felicidade e paz no seu coração. Tá bom? Eu queria deixar essa live com vocês hoje. Hoje eu estou sozinho de novo, né? Fiz sozinho de novo. A Ângela, graças a Deus, está melhor. Se Deus quiser, amanhã ela vai estar aqui comigo. Hoje ela já acordou, né? E levantou bem, graças a Deus, mas ainda está com a voz um pouco debilitada. Mas amanhã, se Deus quiser, ela vai estar aqui com a gente fazendo a live 12:30, tá ok? Não esqueça que as inscrições do nosso curso Casamento Reformado já estão abertas. Então, se você quer se inscrever, se você quer receber um acompanhamento, uma mentoria, né? Se você quer realmente restaurar e aprender a resolver todos os seus conflitos conjugais usando a Bíblia, a palavra de Deus, então venha conosco. Nós já temos algumas pessoas inscritas no curso para essa nova turma. Nós já temos turmas anteriores, né? Mas tem uma nova turma sendo aberta. Então, nós já temos algumas pessoas já inscritas que vão nessa nova turma, que vão aprender a solucionar todos os conflitos conjugais. Nós estaremos juntos com essas pessoas semanalmente, né?
conversando com elas, instruindo e encorajando a perseverarem até que o milagre venha. E ele sempre vem, porque Deus é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus inunde o seu coração, o seu casamento de paz. Fiquem com Deus. Até amanhã.